A hora da graça. A hora da graça. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero vos trazer uma meditação da palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14. Estarei lendo do versículo 1 até o versículo de número 4, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui a ordem de Deus a Moisés, quando Israel estava saindo da terra do Egito. Deus estava aqui dando a direção a Moisés. O próprio texto vai dizer que Deus não levou eles pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil, que seria passar pela terra dos filisteus, para que eles não vissem a guerra e desanimassem e quisessem voltar atrás, voltar para o Egito. E agora Deus ordena que era para eles acamparem em frente a Piairote, diante de Baal-Zefon. Meus queridos, e quando você conhece um pouco da geografia bíblica, você vai ver que Israel estava em meio a um desfiladeiro. Esse local hoje fica na praia de Nueiba, no Golfo de Ágaba. É o único lugar que se encaixa com a palavra de Deus, que diz que 3 milhões de pessoas estavam acampados ali naquela praia. E o texto sagrado disse que Faraó, quando viu que o povo estava ali naquela região, ele próprio chegou na conclusão que o povo estava perdido, que o povo estava num beco sem saída. Por quê? Porque de um lado era montanha, do outro lado era montanha, à frente o Mar Vermelho. Ou seja, eles não tinham saída, eles não tinham escape. A única saída seria atravessar o Mar Vermelho. E o texto sagrado disse que quando os filhos de Israel viram que Faraó estava vindo atrás, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar e a dizer a Moisés: não havia sepulcros na terra do Egito para que o Senhor nos trouxesse a esse lugar para sermos presa na mão de Faraó. Querido, e quantas das vezes acontece o mesmo conosco? Deus nos tirou do Egito espiritual, que é o mundo lá fora. E agora Deus, assim como Ele guiou Israel, Ele está guiando a nossa vida. Só que eu entendo que vai ter momentos que parece que nós vamos estar também num beco sem saída. Você olha de um lado e você vê problemas, você olha do outro e você vê problemas, assim como aquele povo, ao olhar do lado eles viam montanha, do outro lado montanha, à frente o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó. Ou seja, eles se sentiram cercados, e quantas das vezes também vai acontecer na nossa vida, os problemas vão ser tanto que nós vamos nos sentir cercados, nós vamos nos sentir num beco sem saída. Piairote era beco sem saída. Mas eu quero dizer para você, querido, que quem tinha dado a direção era o próprio Deus. Então, se Deus te deu a direção, querido, e se você está seguindo a orientação de Deus, não tem beco sem saída que Deus ele não possa te dar o escape. E quando aquele povo começou então a reclamar, a murmurar, o próprio Deus, ele disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, Moisés, estende a sua vara e toca nesse mar. E quando, irmãos, Moisés tocou com o seu cajado, o Mar Vermelho se abriu, e aquele povo passou a pés enxutos e atravessaram até o outro lado, querido. Então, meu querido, eu entendo, aleluia, que o segredo, querido, é não duvidar de Deus. Se Deus te trouxe até aqui, pode ter certeza que Ele está cuidando da tua vida, assim como Ele estava cuidando daquele povo. Se Deus te deu a direção, querido, por mais que você se sinta num beco sem saída, eu continuo dizendo para ti: continue crendo, continue marchando. O segredo é marchar. Nós não podemos parar, querido. Veja que se Israel parasse, o exército de Faraó iria alcançá-los.
E da mesma forma também, querido, nós temos essa revelação para nós. Se nós pararmos na nossa caminhada cristã, o faraó espiritual, que é Satanás, ele vai nos alcançar. Então o segredo é não parar, o segredo é marchar. A palavra de Deus diz: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja que o primeiro pensamento daquele povo foi voltar para o Egito. E quantas das vezes acontece o mesmo conosco? Nós passamos por um problema, nós passamos por uma luta, e já vem na nossa mente querer parar, querer recuar. E muitos passam o seguinte pensamento na sua mente: mas quando eu estava lá no mundo, parece que eu não passava por tantas lutas, parece que eu não estava passando por tantas dificuldades. Só que nós nos esquecemos que lá no mundo nós éramos escravos, lá no mundo nós não tínhamos esperança. Hoje nós temos, aleluia, Jesus conosco nessa caminhada. Você não está sozinho, meu querido irmão. Você não está sozinho, minha querida irmã. Você tem a presença de Deus como garantia sobre a tua vida. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por mais que há barreiras na tua vida, por mais que você olhe e parece que esse mar é intransponível, Deus é poderoso para fazer esse mar se abrir. Deus é poderoso para você atravessar. Deus é poderoso para tirar toda e qualquer barreira que há na tua vida e te dar a vitória, assim como ele deu a Israel. E sabe o que aconteceu? O texto vai dizer que aquele povo atravessou, e quando os egípcios intentaram atravessar, Deus ordenou a Moisés para que estendesse novamente a sua mão no mar, e o mar, ele retornou na sua normalidade, ou seja, as ondas submergiram aquele povo, ou seja, aquele povo morreu afogado, os egípcios morreram afogados. E naquele dia Deus deu um grande livramento para Israel. Veja que o próprio Deus, ele já tinha dito que ele endureceria o coração de Faraó, e que ele seria glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saiba que para tudo Deus tem um propósito, querido irmão. Até nessa luta Deus tem um propósito, para que quando ele te dar a vitória, o nome dele vai ser glorificado. Para que quando ele te dar a vitória, a tua fé vai ser mais fortalecida, a tua fé vai ser mais aleluia, acrescentada. Então, meu querido irmão, independente do que você está passando, continue crendo, continue marchando. O segredo é marchar, não pare na caminhada, e o Deus que te escolheu, com certeza ele está contigo e ele te dará a vitória. Portanto, eu deixo essa meditação ao teu coração. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas por essa mensagem. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.